decidi fazer minha eco bag e aí eu vim aqui. Falei, por que não? Vou compartilhar aqui a forma como eu fiz. É algo muito simples, porém pode ser que alguém goste, assim como eu gostei. Aqui no fundo eu fiz todo diluído o, o verde seco com diluente, né? Fiz ele bem aguadinho para poder fazer esse fundo. E aí eu fui preenchendo essas partes de baixo, que era onde eu queria mais escuro. Mais perto dos galinhos eu fiz mais intenso. E mais, quando foi distanciando, eu fui colocando um pouquinho mais de diluente pra ficar mais suave, né? Não ficar aquela coisa totalmente escura. Conforme vai distanciando, a gente vai deixando mais suave. Depois, nessa parte de cima, eu vim também diluído o verde soft, que essa era a proposta mesmo. Embaixo mais escuro e fui subindo mais clarinho. Todo diluído, preenchi todas as partes próximas às folhas e flor. Deixando bem esfumadinho, sempre bem diluído. Depois eu vim unir as duas cores. Não deixei nada marcado. Olhando assim, a gente olha assim, parece que meio que ficou uma coisa, né? Meio borrado. Mas, depois de pronta, ela ficou bem. Eu gostei. Ficou bem a proposta que eu estava querendo. Sim, porque eu também gosto do que eu faço. Quem primeiro tem que gostar sou eu, né? Parece, às vezes eu olho assim, nossa, eu pareço convencida. Ah, eu gostei, ficou bem legal. Porque realmente o que eu imaginei ficou. Tava precisando de uma eco bag pra levar minhas coisinhas pra igreja. Eu falei, ah, não. Quer dizer, uma bolsa, né? Eu falei, ah, não. Tinha esse tecidinho. Aí vim, busquei uma aula aqui mesmo no YouTube. Confeccionei minha eco bag. E assim, eu fiz do começo ao fim. Costurei, que não costuro nada, mas assim, vou me jogando. E saiu uma eco bag bem bonitinha com bolsa. Não lembro qual foi o nome da pessoa aqui do YouTube que eu segui a aula. Mas vamos focar aqui no desenho. Aí, como eu já falei, né, fiz essa parte mais escura com o verde seco, a mais clara com o verde soft, tudo diluído. Depois eu voltei, dei mais uma... Aumentei um pouquinho mais essa sombra, porque tava tudo muito vazio, né, muito grande espaço. Entre a flor, essas pétalas são meio divididas. Elas são divididas, na verdade ela não é bem juntinha. Aí eu fiz com esse verde mais escuro. E aí já perto da flor e botões, também dei essa profundidade com o verde seco. Já venho no preenchimento das folhas. Eu preenchi com diluente. E agora eu venho com o verde soft. Da pontinha até o meio, mais ou menos. Bem preenchidinho. Lá no meio eu vou... Até a tinta do pincel acabar. Aí no final. Aí depois... Eu venho... Deixa eu ver qual que é a próxima cor... Com verde grama. Tá parecendo mais um verde musgo, né? Mas não é não. Foi com verde grama que eu vim aí no finalzinho. Aí já foi até... A tinta acabou ali no meio. Daí eu preenchi lá no finalzinho e venho puxando pro meio. Até a tinta do pincel ir acabando e unindo. E fazer essa misturar, né, com
com o verde mais claro. Vai ficar bem suave. Eu venho esfumando e unindo as duas cores. Mesmo que seja uma folhinha bem simples, mas o processo não é assim tão rápido, né? Como está acontecendo aí na internet, né? Os negócios é tudo tão, parece tudo tão rápido, tão fácil, mas o processo é longo. Aí, eu tô fazendo a nervura com verde pinheiro. Fiz toda a nervurinha, depois eu esfumei, pra não ficar aquela coisa muito marcada. E as folhinhas eram todas iguais. Então, eu fiz todo o mesmo processo. As cores são as mesmas. Pra não ficar essa coisa muito demorada. Também deu uma intensificada com um pouquinho do pântano. Pode ver que as bordas dela estão mais próximo da flor. Ela tá um pouquinho mais escura, porque eu usei também um pântano. No caule, eu usei o rústico. Também dei uma cortada no vídeo pra não ficar muito longo. Aí preenchi todinho com o rústico. E o pincel tava um pouquinho sujo do verde. Eu não lavei o pincel. Tava sujinho do verde das folhas. Aí eu já fui com o rústico pro caule. Depois eu dei umas batidinhas com branco. E fui de batidinha sem esfregar muito. Pra ele ficar com aquela... Como se ele tivesse uma textura, um relevo no caule que geralmente a planta tenha, né? Dificilmente ele vai ter um caule lisinho. Ele sempre tem uma texturinha. E aí eu vim de batidinhas. Sem muito alisar. E é de batidinha mesmo. Agora eu venho já para os botões. Nesse botão, eu dei uma preenchida primeiro com o diluente, para depois vir com branco. Depois, na profundidade, eu diluí o caque com cinza. Fiz uma misturinha. Só para dar uma quebrada. Nem vim só com caque ou só com cinza. Fiz uma misturinha diluída. Pra fazer esse fundinho. E também já vim puxando os risquinhos. As partes é muito pequenininha, então fica difícil da gente fazer algum efeito. Mas, mesmo assim, eu tentei. Tudo que é branco, eu fiz dessa forma. Preenchi com aquela misturinha do diluente, que é uma parte de diluente com uma parte de aquarela silk. Daí eu fiz essa misturinha. Essa misturinha eu preenchi desde o fundo não, o fundo eu já fiz com a tinta diluída. Mas as folhas eu dei essa demão dessa misturinha nas flores, nos botões. Aí depois eu venho com branco. E depois a misturinha pra fazer a profundidade, né? Pra dar a sombrinha que foi o cinza com o caque. E aí, se alguém gostar, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu tô começando, voltado pra iniciante. Pode ver que é tudo muito simples. Desenho, eu tô trazendo coisas simples, com poucas tintas, não é nada assim muito elaborado. E é pra ajudar mesmo, né? Assim como eu ainda tenho muita dificuldade em algumas coisas, mas a gente vai aprendendo e aprendendo junto. Diz que a melhor forma da gente aprender é ensinar o que a gente sabe. Então, é isso.
Ó, tá vendo aí? Tô colocando o diluente, misturinha do diluente. Isso é pra facilitar a não ficar aquela coisa seca, a gente tem que ficar voltando com várias camadas. Aí, e essa misturinha, ela ajuda nessas camadas, né? Pra não secar entre uma e outra. Dá tempo a gente trabalhar mais a tinta. E aí é isso. Como eu tô começando a colocar coisas agora no canal, quem veio gostar e de alguma forma ajudar, se eu ajudei vocês, também peço que vocês me ajudem se inscrevendo no meu canal. Se puder compartilhar, curtir. E esse desenho eu vou colocar lá nos meus destaques do Instagram, que é Lu Fernandes Pintura em Tecido. Quem quiser também já pode me seguir por lá. Aí eu vou começar a colocar alguma coisa lá. Eu tenho um destaque, tá lá, riscos gratuitos. Até agora só tem um, que é o de uma ursinha, que inclusive já tem aula aqui no canal, já tem um passo a passo dela. Eu dividi em três vídeos, pra não ficar longo. Os meus vídeos sempre vai ser assim, curtos e meio divididos assim, pra não ficar muito longo e também evitar que eu fique fazendo edição. Dá trabalho, né? Eu vou... Aqui, nesse desenho, apesar dele ser pequenininho, eu fiz muito corte, porque se eu for fazer passo a passo, na íntegra, demora muito. E aí é isso, o que eu tô fazendo é sempre a mesma coisa, preenchendo com branco. Aí eu vim com a misturinha de caqui com o cinza e fiz as nervurinhas da planta, fiz as profundidades da flor, fiz a profundidade, onde a pétala tá por cima, o que tá por baixo recebe sombra. No miolinho, eu coloquei um pouquinho do verde grama, só pra dar uma tonalidade, porque no miolinho dela tinha. Essa não é uma flor realista, eu chamo de flor imaginária, que é aquelas modificadas por IA. Mas eu acho que ela lembra muito a florzinha pata de vaca. Eu achei parecida. E também com a cerejeira. Não sei que flor é. Eu acho que é uma florzinha estilizada como a pata de vaca. Eu acho que ela parece um pouco. E aí eu venho fazendo a profundidade. Aí esse desenho ele vai estar lá nos meus destaques do Instagram. Vai estar só a flor, esse desenho mesmo. E também, assim, como eu acrescentei depois com o stencil, eu coloquei uma borboleta e uma frase que eu queria. Porque é pra mim levar minhas coisinhas pra igreja, pra minha Bíblia, não levar na mão. Aí no desenho ela tem essas nervurinhas. Aí se vocês quiserem depois, pode colocar o que vocês quiserem, ou não, ou deixar só assim mesmo. Ela já tá bonitinha só com essa flor. Só que eu queria colocar uma borboleta e uma frase, então eu coloquei. E eu não queria também nada muito colorido, eu queria uma coisa neutra, porque eu acho tão linda essa cor de cru. Porque esse algodão, ele... acho que é algodão cru, que chama esse tecido. Acho não, é. Aí eu acho lindo o tom dele. E eu queria colocar algo assim mais suave. Então, nas nervurinhas da planta, da flor. Da planta, tô com a planta na cabeça. Bem suave esses risquinhos. Se por acaso ele ficar forte, a gente vem depois, tira o excesso, coloca mais branco, se for o caso. Mas depois de feito tudo isso aí, a gente tem que voltar reforçando a luz. Isso aí é só uma primeira base.
em tudo. Em tecido não é fácil como muitas pessoas estão pensando, né? Aí a gente tá vendo aqueles negócios de negócios vídeos acelerados, negócio tudo muito rápido. E olha assim, eu digo, meu Deus, tem, não vou dizer todas as pessoas, mas tem algumas pessoas que não valorizam mais o artesanato. E aí, vendo essas coisas, vai pensar que realmente é assim, né? Estalou o dedo e o negócio tá feito. Só que não, né? Aí, gente, eu tô voltando pra dar os retoques, ó. Eu tô dando uma escurecida. Parar de falar, né? E voltar pro negócio aqui. Eu tô voltando aí com o pântano. Pra dar mais uma profundidade, aprimorar mais o desenho, né? Corrigir alguma falha que ficou. Gente, é sempre interessante a gente voltar e consertar alguma coisinha que não ficou bem legal, né? A gente voltar e dar uma redefinir, né, o desenho. Primeiro vem com uma profundidade mais perto do caule, ali onde a gente dá flor. O caulezinho ele tá por baixo da flor. Esse aí já tá acima, porém ele passa por baixo da pétala. Então precisa dar mais uma profundidade. Agora lava bem o pincel, porque volta reforçando essa luz. Então tem que tomar cuidado para o pincel não tá sujo. E não colocar uma nova cor que não é isso, né? O botãozinho ele é mais é branco mesmo. Aí a gente aproveita para dar uma redesenhadinha, às vezes aí onde as nervurinhas às vezes fica muito perto uma da outra. Com branco a gente aproveita para dar uma separadinha, afinar um pouquinho. Se por acaso desaparecer, a gente volta de novo com a sombrinha. Não pode ter preguiça, a gente tem que investir nosso tempo. A gente sentou para pintar, então a gente vai fazer o que realmente é necessário. A bateria acabou. Eu reconectei aqui, espero que dê tempo de fazer tudo que eu me propus a fazer. Como vê, a primeira base foi dada e agora eu volto reforçando tudo. Reforcei sombra onde é necessário, venho reforçando essa luz, deixando ela mais branquinha, iluminando mesmo e redefinindo as pétalas. E depois de tudo pronto, a gente vê que tudo faz sentido e que é realmente necessário fazer isso. Tô reforçando de novo aí o caule, né? Dando mais uma luz, sem alisar muito. Como eu disse, ele precisa dessa textura, porque na natureza tem isso. Apesar de não ser nada realista, nem... É uma flor aqui meio que imaginária. Acho que é imaginário, eu chamo, né? Mas eu achei bonitinho, eu digo, vou fazer. Aliás, é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Com essas imagens que a gente pega de IA. Porque é tudo com branco que eu tô voltando aí, pra reforçar. Essas imagens de IA é o perigo, porque... Às vezes a flor tá ali, por exemplo, um lírio. Um lírio lindo com uma flor de rosa. Tem que ter esse cuidado.
Porque quem conhece de flor vai olhar e dizer, ué, mas isso é um lírio, que a flor do lírio ela é compridinha, né? E a flor da rosa ela já é mais serrilhada. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão, se a gente não prestar atenção, a gente pinta uma flor com outra folha. Quando tem as duas flores juntas, né? A rosa com o lírio, ou qualquer a outra flor, ainda tudo bem. Não, mas tem a flor tá aí porque é da outra flor. Mas quando é uma flor, um lírio com a flor de uma rosa, não vai ficar legal. Então tem que tomar esse cuidado. Mas tirando disso, as imagens de ar é muito bonitinho. Tem umas florzinhas lá que eu olho assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu queria fazer todas. Aí é só retoque, tudo com branco. Como vê, ela vai ficando com outra carinha já. As cores eu não vou disponibilizar, vocês vão ter que assistir o vídeo pra ver quem gostou. E o desenho também, eu não vou colocar link de nada aqui porque eu ainda não sei fixar os links de nada. Bem interessante agora, né? Esse miolinho, ele foi feito com a mesma misturinha. Mas eu coloquei um tonzinho de verde em alguns, um pouquinho de rústico. E nas sementinhas dele, eu coloquei siena natural com um pouquinho do rústico, bem pouquinho, só pra mudar um pouco, dar uma escurecidinha no tom dele. Então, como eu disse, as cores vão ter que assistir o vídeo pra fazer. O desenho eu vou colocar no meu destaque lá no Instagram, @LuFernandesPintura em Tecido. Vai estar lá. E lá também já tem o desenho da alcinha, quem quiser fazer. Também já tem vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu possa ter ajudado. Espero que alguém goste. Aos pouquinhos eu vou colocando mais alguma coisa. Eu nem ia colocar esse vídeo, mas de repente vai que alguém tira. Porque quando a gente não faz, as pessoas perguntam: você dá aula? Você tem isso? Onde está o seu canal? Aí quando você diz eu tenho o canal, e ninguém vem olhar. A maioria das pessoas que perguntavam se eu dava aula, se eu vendia projetos, não sei o que. Quando eu comecei a fazer, aí ninguém olha mais, ninguém pergunta mais. Mas é assim mesmo. Já estamos no finalzinho. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Em breve eu volto com mais alguma coisinha. Conforme eu for fazendo, eu venho colocando aqui. Sempre coisinha fácil, assim, que seja rapidinho de fazer. E vamos já ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Fiquem sempre comigo. Não me abandonem. Quem chegou, fique. E é isso. Essas tintinhas emborrachadas enchem o saco. Sempre tem essas bolotinhas na tinta, né? Pronto, acabou. Muito obrigada, gente, pela paciência. Até a próxima.
Fiquem com Deus.